Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas da nossa Escola de Missões Esperança 2021. Estou muito feliz em ter todos vocês aqui, estou muito feliz de poder dar essa aula para vocês, apesar de ser uma aula um pouco mais prática, é uma aula muito importante para o nosso processo de formação aqui na escola. Então, eu espero de verdade que vocês gostem e que vocês aprendam. Eu me chamo Gabriela, sou missionária da Missão Nativa há 5 anos, não, 4 anos, eu acho. E. Não, esse ano fazem 5 anos, é isso mesmo. E faço curso técnico de controle ambiental no IFRN, aqui no Rio Grande do Norte. Faço parte do núcleo do Nativa aqui do Rio Grande do Norte. E também tenho uma lojinha de artesanato chamada Aconchego Artesanal. Pode ir lá no Instagram seguir. E também sou futura esposa do missionário Paulo, que também deu uma aula aqui na nossa escola. Ele faz parte da coordenação nacional do Nativa. Acho que de apresentação é basicamente isso. E agora vamos para a nossa aula. Bom, gente, como eu já disse, a nossa aula tem por título Organização de Ações Missionárias e a gente vai se basear nesses três pilares: observar, projetar e agir, certo? Eu fiz um sumário bem breve sobre o que nós vamos tratar aqui, para vocês ficarem mais situados no tempo. E a gente vai começar com algumas perguntas. Por que é necessário projetar? O evangelismo precisa de um projeto? Todo evangelismo precisa de um projeto? O planejamento muda os resultados? E depois a gente vai para as três fases da organização de uma ação missionária. E depois a gente vai aplicar essas três fases, que são baseadas naqueles três pilares que eu falei. E é isso. Vamos usar alguns exemplos práticos para fazer isso, justamente para essa aula ser o mais útil possível para os projetos que nós vamos desenvolver depois daqui. Então, vamos começar com o porquê é necessário projetar. A gente vai dar uma boa passeada em alguns versículos para poder embasar a importância dessa aula. Por que eu vi essa necessidade? Porque essa é uma aula que eu, pessoalmente, acho um pouco cansativa. Quando eu assisto essa aula, na nossa escola do ano passado eu dei, mas quando eu assisto nos outros anos ou nas escolas de sertões, é uma aula que, querendo ou não, eu acho um pouco exaustiva. Então, eu tentei trazer um pouco mais de teoria atrás dela para que a gente saiba e preste atenção com um olhar mais cuidadoso, com um olhar de dar mais importância, de fato, a essa parte das ações missionárias, que é o projetar, o organizar, que parece a parte mais chata, o que a gente quer mesmo é ir lá para a rua e pregar, mas é uma parte que também é necessária. Então, vamos lá. O primeiro motivo que eu coloquei do porquê é necessário é porque Deus é um Deus que projeta. E a gente vê isso muito refletido no processo de criação. Eu trouxe um trecho do relato de Gênesis 1, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então, durante o relato da criação de Gênesis, a gente vê Deus constantemente projetando a criação. A gente vê que Deus ele coloca cada coisa em seu lugar, que Deus ele é um Deus organizado e, acima de tudo, um Deus criativo. E esse é um atributo comunicável de Deus. A criatividade de Deus é um atributo que, graças a ele resolveu nos comunicar. Somos seres criativos, somos seres projetados para criar, para projetar, para organizar. Então, por que não usar esse atributo que Deus nos deu, que também faz parte dele, para a sua obra, não é mesmo? O segundo texto que eu coloquei, que eu escolhi, foi o outro texto de Gênesis, que diz o seguinte: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. A gente percebe que Deus ele também é um Deus que ele gosta de coisas feitas com excelência. Que Deus é um Deus que ele exige de nós um serviço que, claro, deve ser feito em amor, mas ele não quer que seja feito de qualquer forma.
Então, não seria diferente, mais uma vez, com a própria obra de falar sobre o seu evangelho. Isso também precisa dizer. Outro exemplo que eu coloquei, que é relatado, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 21 ao 27, e no capítulo 30, é sobre as instruções da construção do tabernáculo. A gente vê que Deus ele é um Deus zeloso. Deus é um Deus que ele se preocupa com os detalhes. E, mais uma vez, eu vou repetir muito essa frase, na sua obra não seria diferente. No ato de pregar o seu evangelho, de cumprir o fazer discípulo, isso não deve ser diferente. Nós devemos, sim, ser criativos, usar esse atributo que Deus nos deu. Devemos também ser zelosos, fazer o serviço de Deus com excelência, porque durante o relato bíblico a gente percebe que isso é algo que Deus ama, que isso é algo que Deus quer de nós. E aí, resumindo então o porquê que é necessário projetar tudo que nós vamos fazer para Deus, incluindo e principalmente ações missionárias, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então a gente deve exercer essa capacidade criativa do Senhor e, além disso, entregar as primícias do nosso serviço, dos nossos esforços e, enfim, basicamente isso que eu falei anteriormente, só a gente resumindo aqui, para que fique guardado nos nossos corações ao longo de toda a aula, para que toda vez que nessa aula vocês pensarem, ai, que aula chata, que saco, principalmente no final, que a gente vai para a parte mais prática, vocês lembrem disso. Deus ama o que é feito com excelência e por isso nós devemos fazer tudo com excelência, inclusive organizar ações missionárias. Então vamos lá, um ponto importante. Todo evangelismo precisa de um projeto, e aí eu separei mais textos que podem nos responder essas questões. Um minuto. Vamos lá. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência o bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Outro texto também é 1 Pedro 3, do 13 ao 17. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas. Ao modo. Desculpa, gente. Ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente com Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Sendo assim, a gente entende que a nossa vida tem que ser um projeto contínuo de conhecimento e de difusão da mensagem da cruz. Então, não, nem todo evangelismo precisa de um projeto, nem todo evangelismo precisa ser organizado. Por quê? Porque, como cristãos, a nossa vida deve ser uma vida de evangelismos. Então, desde a hora em que eu sento do lado de uma pessoa no ônibus, até a hora que eu vou para uma escola missionária do Nativa com a intenção de evangelizar, fazendo projetos na minha igreja, organizando ações sociais para evangelizar. Em todos esses momentos, evangelizar é o que importa. Pregar a palavra, a mensagem da cruz, a redenção em Cristo é o que importa. Então, aqui nós estamos tratando, nessa aula nós estamos tratando de tornar os momentos intencionais, os momentos premeditados de evangelismo mais organizados, mais efetivos. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa palavra efetividade. Por enquanto, só tem que entender a ideia geral do que eu estou falando. Todo cristão precisa estar preparado, como Pedro disse, para responder à razão da esperança que está em nós.
E como Paulo falou a Timóteo, devemos pregar, quer seja favorável, quer não, a tempo e a fora de tempo. Então, não, você não vai deixar de evangelizar uma pessoa que você sentou do lado dela no ônibus, ou alguém que você viu no meio da rua, ou um morador de rua que você cruza com ele todas as vezes, porque você não tem um método nas suas mãos, porque você não se organizou anteriormente para aquilo, porque você não tem comida para dar para aquele morador de rua na sua bolsa. Não, você vai evangelizar, quer seja favorável, quer não. E essa aula é sobre os momentos onde nós organizamos ações missionárias, onde intencionalmente nós nos organizamos para pregar o evangelho, certo? Então, vamos adiante. Um outro ponto importante, e aqui é que nós vamos explicar a palavra efetividade, que eu vou usar talvez bastante aqui, é se o planejamento muda os resultados. Ah, Gabi, então a gente vai organizar bem o evangelismo, porque aí nós vamos ganhar mais almas para Jesus. Ah, então a gente vai organizar o evangelismo, porque aí a gente vai ver mais gente se convertendo. E a gente sabe que, na verdade, isso não é verdade. Então, Gabi, se organizar, deixar de organizar, fazer de qualquer jeito, não fazer, não muda os resultados. Se quem decide o resultado final é o Senhor, por que organizar evangelizos? Por que organizar ações missionárias? E aí eu lhe respondo: Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas dizem uns aos outros: Venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm, fingindo ser sinceros, e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor como uma linda voz, ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas estas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Esse texto se encontra em Ezequiel 33, e o próximo texto que nós vamos ler encontra-se em Filipenses 1, no final desse capítulo. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta e não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que, com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então, gente, com ou sem planejamento, como eu falei, sendo um evangelismo simples do nosso cotidiano, de alguém que sentou do nosso lado no busão, de um colega nosso de sala, tudo isso não importa o processo, não importa o meio. Quando a mensagem do evangelho é anunciada, os resultados são trazidos pelo Espírito de Deus. E ele é quem decide quais serão os resultados. Então, não, o planejamento jamais vai mudar o resultado. Não é sobre mudar os resultados, mas é sobre fazer com que saibam que houveram profetas ali. É sobre, independente da motivação do coração, independente daquele contexto, o que importa, como o Paulo falou, é que a mensagem seja anunciada. Então, o planejamento de ações missionárias, ele é, antes de tudo, sobre fazer a mensagem anunciada. O efeito dessa mensagem no coração daquele que ouve não cabe a nós, mas cabe a nós, e nós sabemos disso, ir e fazer discípulos. Então, nós vamos fazer isso com força de vontade, nós vamos fazer isso da melhor forma que nós temos de fazer, para que, independente de que se haja conversão ou não, as pessoas saibam que houveram profetas do Senhor no meio deles. Com profetas, eu quero dizer aqueles que anunciam a mensagem de Deus, aqueles que anunciam a mensagem do reino. As pessoas ouvirão as boas novas, elas ouvirão o evangelho sendo anunciado. E o que importa, assim como Paulo disse, é isso, que Cristo seja anunciado. Então, nós vamos nos planejar, nós vamos aprender melhor nessa aula como nos planejar
para pregar a mensagem para que mais pessoas ouçam da melhor forma possível, para que nossa mensagem tenha o melhor alcance possível em questão de quantidade de pessoas e de essa mensagem ser audível para as pessoas, para que ela seja pregada e que no fim dessas ações nós tenhamos consciência de que pregamos da melhor forma, de que independente de que se haja conversão ou não, aquelas pessoas souberam que existiram filhos de Deus, que existiram pessoas ali que as amam e que são amadas por Deus no meio delas. E é por isso que nós planejamos os evangelismos. Vou só ler o que eu escrevi aqui, gente, porque falando na empolgação sai diferente e escrito sai bonitinho, né? Então vamos lá. Os resultados cabem apenas ao Senhor, e o melhor e mais organizado dos evangelismos não muda isso, mas são fruto de obedecer com excelência e vigor ao fazer discípulos. E, como já o somos, só nos resta obedecer. E agora sim, vamos para as 3 fases de uma ação missionária. Vamos lá. A primeira fase de uma ação missionária é observar. Observar é nada mais, nada menos do que perceber quais as necessidades que estão ao meu redor, quais grupos de pessoas estão ao meu redor, o que essas pessoas precisam, quais as melhores formas de chegar até essas pessoas. E é esse observar, é você se fazer sensível à realidade ao seu redor, que vai lhe fazer ter essa indignação santa, que foi falado, inclusive, na live do nosso irmão André. A primeira vez que eu escutei essa expressão foi na minha primeira escola de sertões, em 2017, com a missionária Patrícia, que é uma missionária que não faz mais parte da nossa missão, mas que contribuiu muito com a missão nativa. E ela falou sobre isso, sobre indignação santa. Você não precisa esperar Deus lhe revelar em sonho, um profeta da sua igreja chegar até você, algo cair do céu e lhe dizer o que você deve fazer. Você deve orar ao Senhor para que você tenha olhos sensíveis à realidade ao seu redor. E a partir dessa sensibilidade, nós vamos descobrir o que nós podemos fazer para levar o Evangelho às pessoas que estão perto de nós e que vivem em realidades distintas e qual a melhor forma de fazer isso. E aí, a partir disso, a gente parte para o projetar. Com base nas observações que nós fazemos, a gente infere justamente a melhor forma de nos introduzir àquelas pessoas. Você pode chegar, por exemplo, e observar que perto da sua casa ou perto da sua igreja existem pessoas em situação de muita carência. E uma boa forma de chegar até essas pessoas, de que você pregue o evangelho, mas que ao mesmo tempo você demonstre o evangelho em ações, com certeza é suprindo parte dessas necessidades que elas apresentam, seja com alimentos, seja com ações sociais com médicos, com psicólogos. Então, cada contexto vai trazer uma necessidade diferente e não adianta de nada a gente ir sempre com uma forma, algo pronto, porque as necessidades das pessoas são diferentes. E quanto melhor, quanto mais sensível nós formos a essas necessidades, da melhor forma possível a gente vai conseguir projetar e chegar àquelas pessoas. E abrir as portas, quebrar as barreiras que impediriam que elas nos ouvissem com atenção, que elas dessem importância àquilo que nós vamos falar para elas. E a nossa terceira fase é o agir, que é nada mais, nada menos do que colocar em prática todo o planejado, de forma que, acima de tudo, ele culmine na pregação. Jamais pode acontecer uma ação missionária sem pregação clara, objetiva e pessoal do Evangelho. Não existe ação missionária sem pregação. Se você faz uma ação social e você não prega o Evangelho sendo que somos pecadores, carentes da graça de Deus, ofendemos um Deus santo. Por causa disso, ele enviou Cristo para morrer numa cruz e nos salvar dos nossos pecados. E somente acreditando na excelência desse sacrifício, se arrependendo da nossa velha vida e vivendo uma nova vida por meio da fé em Cristo, é que nós vamos gozar com ele eternamente na eternidade. Então, sem isso, sem essa pregação clara, objetiva, baseada nas Escrituras, não há ação missionária. Então, acima de tudo, o agir deve culminar na pregação. Aí eu separei alguns versículos da história de Neemias, que para mim elas falam muito sobre
esses três passos. E eu acho interessante a gente observar isso na narrativa bíblica. Primeiro a gente tem Neemias 1, onde eu não vou ler cada trecho, mas vocês podem ler a história de Neemias. É uma história muito boa, que vale muito a pena conhecer. Que vale muito a pena conhecer na Bíblia. E provavelmente vocês já conhecem. Mas Neemias, ele era copeiro do rei e ele fica sabendo na situação que o seu povo está, que os muros foram derrubados. E o primeiro passo é o quê? Ao observar essa situação, ao ficar ciente dessa situação, Neemias fica indignado. Neemias, ele fica triste, fica contrito e ele chora e ora a Deus em relação a essa situação por meses para saber como ele poderia ajudar o seu povo. Então, Neemias observa a situação, observa o que está acontecendo, se indigna com o que está acontecendo e passa a orar e pensar no que ele pode fazer. E depois vem o planejar. Em Neemias 2, do 2 ao 5 e no versículo 7, por exemplo, a gente vê o rei perguntando a Neemias por que ele anda tão triste ultimamente. E aí Neemias, ele aproveita dessa situação para fazer algo que provavelmente ele já estava planejando há um bom tempo, que é Neemias, ele passa a pedir coisas ao rei. Ele pede uma carta, ele pede cartas para que ao longo do caminho ele possa conseguir os materiais necessários para a reconstrução do muro. Então, a gente vê Neemias sendo bem prático, bem didático em relação a como ele ia executar esse objetivo dele. E depois, em Neemias 2:12, por exemplo, a gente vê o agir, né? E aí fala assim: saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Então a gente vê Neemias com muito cuidado e minuciosamente traçando os passos que ele planejou para que aquela obra que ele objetivava fosse a melhor possível. Ele tomou cuidado para que pessoas erradas não descobrissem, apesar que a gente saiba que isso vai acontecer mais na frente. E ele vai lá e age. Acima de tudo, ele age visando aquele objetivo final. Outra coisa importante para se destacar no planejar, para a gente finalizar, é algo que fica muito claro nestes dois textos. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. João 13, 34 e 35. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu do seu santo nome. Salmo 3, 3 e 4. Gabi, que versículos aleatórios do nada. E por que eles estão no eixo planejar? Porque o planejamento ele jamais vai ser efetivo se não houver sensibilidade da nossa parte, se não houver amor da nossa parte. O evangelho, ele é sobre um Deus que amou o mundo. João 3,16 é um versículo que resume o evangelho, muito usado, muito conhecido, e ele começa com a frase: Deus amou o mundo. Então, nós precisamos amar as pessoas ao ponto de desejar que elas tenham a salvação que hoje nós temos. Nós devemos amar as pessoas ao ponto de, com cuidado, observar quais as necessidades delas para que, ao planejar uma ação missionária, nós possamos chegar lá com a melhor forma possível para que essas pessoas conheçam o amor de Deus. Para que, principalmente, o nosso testemunho valide a nossa pregação. Ação social não é evangelismo, a gente sabe disso. Essas ações, esse prelúdio que a gente organiza antes da pregação, para se introduzir numa comunidade, num grupo específico de pessoas, não é sobre evangelizar. Como eu falei, se limitar a isso não é evangelizar. Torna a ação não uma ação missionária, mas só uma ação. Mas essas ações antes do evangelismo, elas tornam a ação missionária mais efetiva porque elas validam a nossa pregação. Nós vamos pregar sobre um Deus que ama aquelas pessoas. Então, nós precisamos demonstrar como esse Deus ama aquelas pessoas. Esse salmo, ele fala justamente isso. Deus, ele é um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. E que forma nós temos de fazer, de demonstrar isso
para as pessoas que nós vamos evangelizar. É sobre isso. Planejar um evangelismo é sobre isso. É sobre pensar como eu vou mostrar da melhor forma o amor de Deus, para que depois, quando eu falar sobre o amor de Deus, aquelas pessoas consigam associar o que eu falo ao que eu fiz e dessa forma elas olhem para Deus. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre como Deus ama essas pessoas e como através de nós ele mostra que ama essas pessoas, que cuida dessas pessoas. E através desse amor, as pessoas nos identificarão como discípulos desse Deus de amor. E agora nós vamos para a parte um pouco mais chatinha, porém eu tentei deixar ela mais dinâmica, da mesma forma que foi na nossa escola do ano passado, para que no final de cada ação, de tanto cuidado que nós vamos ter ao planejá-las, assim como Neemias disse, quando o rei deu tudo o que ele precisava, Neemias ele profere a seguinte frase: a bondosa mão de Deus estava sobre nós. Então, quando nós planejamos com cuidado, com amor, refletindo, pensando, pedindo orientação do Senhor para o que nós podemos fazer, nós acabamos essas ações missionárias com a certeza de que a bondosa mão do Senhor estava conosco. Então, vamos lá para a parte prática dessa aula. Tentem ir pensando junto comigo, pensando antes de mim, para quando eu der uma resposta, você já falar: olha, eu já pensei nisso, para realmente começar a forçar a nossa mente a ter essa visão mais prática, a conseguir com mais agilidade, não no sentido de rapidez, mas de a gente ir desenvolvendo mesmo essa consciência em relação às ações missionárias, para que seja mais prático na nossa vida sempre que a gente precise pensar em algo, quer a gente tenha muito tempo, quer a gente tenha pouco tempo. Então, vamos lá. Eu separei 5 situações para que a gente possa pensar um pouco em como aplicar esses 3 pilares, essas 3 fases na prática. A primeira situação é a seguinte: ela pertence a um eixo de evangelismo simples. No nativo a gente chama de ações de pequeno porte, que são ações um pouco mais simples de organizar, que não demandam tantos custos, que não demandam tantos recursos. Então, vamos lá. É setembro e já é uma deseja realizar uma ação evangelística com os jovens de sua igreja, visando alcançar outros jovens. Diante disso, suponham que neste momento vocês estão numa reunião com Joelma para decidir como será feita esta ação. Vocês precisam pensar em tudo que envolve a parte organizacional e a maior efetividade do evangelismo. Eu deixei as palavras destacadas, porém, no dia a dia, não vai ter situação em negrito, né? Mas eu deixei para que a gente possa observar melhor. Primeiro, é setembro. Setembro. Como um bom organizador de ações missionárias, você vai estar sempre atento ao que está rolando no mundo. E em setembro, nós temos o famoso, que está ganhando proporções gigantescas, graças a Deus, Setembro Amarelo. Outra coisa, essa ação evangelística vai ser organizada com jovens e para jovens. Algo que a gente tem sempre que observar é o público-alvo. Nosso público-alvo aqui são jovens e nós sabemos que as taxas de problemas que são enfrentados durante o Setembro Amarelo, como ansiedade, depressão e principalmente o suicídio, né? Eu estou só falando das coisas que normalmente geram isso. A gente sabe que jovens têm uma demanda muito grande. Então, como usar o Setembro Amarelo para fazer com que jovens evangelizem jovens? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é a ideia de pegar tudo que tem à sua disposição para que você vá ao encontro daquelas pessoas munido de tudo que você pode. Então, nesse contexto aqui, Joelma, ela precisa de coisas muito básicas. Primeiro, Joelma precisa reunir os jovens da sua igreja, estimular os jovens da sua igreja. Joelma precisa estar disposta a ajudar aqueles jovens a diminuir os empecilhos que ele tem. Ah, Joelma, não tenho dinheiro para passagem do ônibus, que é algo mais simples. Você não precisa contratar um transporte, mas você pode fazer uma oferta para os irmãos mais velhos da igreja para, por exemplo, pagar a passagem dos jovens que não podem ir. E aí você vai escolher um ponto da sua cidade movimentado,
onde jovens se reúnem, para que com estes jovens você vá lá e pregue o evangelho. Então, aqui não tem muito BO, sabe? Quando são essas ações mais comuns do dia a dia, que é o caso dos evangelismos semanais, que em tempos comuns nós organizamos nas reuniões semanais de Nativa, é algo simples. A gente precisa de um lugar, ver se as pessoas que vão participar têm alguma demanda básica, como pagar a passagem, dar carona para elas, talvez um método. Então, se você vai usar, por exemplo, do Setembro Amarelo, você pode pensar de quais formas você vai usar do Setembro Amarelo. Balãozinhos com mensagens, cartazes de abraço grátis e depois conversar com essas pessoas. Um método que a gente gosta muito, que foi desenvolvido por uma das pessoas do Nativa, que é Me Conte uma História de Amor. E aí a gente senta e espera que as pessoas venham e depois que elas contam as suas histórias de amor, a gente conta a maior história de amor que a gente já viveu. Então, esse eixo aqui, ele é mais simples. São os evangelismos de pequeno porte, as coisas que não demandam tanta organização, mas que precisam de uma atenção especial. Vamos lá para o próximo. Situação 2. Evangelismo em parceria com a igreja. A igreja Jesus é Santo é localizada próxima à comunidade carente Bela Estrada. Ela já tem atuado há um bom tempo nessa comunidade, tentando desenvolver uma relação entre a igreja e as pessoas, mas nem todos participam por não se acharem preparados. O pastor Antônio percebeu que poderia ser mais efetivo e pediu auxílio para os membros da sua igreja local. A comunidade Bela Estrada, por sua vez, possui muitas crianças. Entretanto, seus pais e a faixa etária adulta não são tão abertos ao relacionamento com a igreja. Vocês, como membros da igreja, têm o desafio de ajudar o pastor Antônio a desenvolver esse projeto. Então vamos lá, mais uma vez, aqui está muito mastigado, mas na sua vida você vai ter que observar esses fatores. A minha igreja está fazendo uma ação na comunidade carente próxima a ela, mas não está dando tão certo. Quais são os fatores que podem estar contribuindo para isso, para não dar certo? A partir disso, você vai observar que os adultos, por exemplo, não dão tanta atenção às ações feitas, eles não ligam tanto para a nossa ida naquela comunidade, mas, por outro lado, as crianças participam bastante. Outra coisa que você tem que observar é: existe um desfalque, as pessoas da minha igreja não vão para esses evangelismos, e quando a gente pergunta para elas, elas dizem que não se sentem preparadas, que não sabem o que fazer e tudo mais. Então, juntando todas essas informações, a gente, depois de observar, começa a planejar. Passo a passo, nós vamos observando algumas coisas. É uma comunidade carente, então você vai pensar em meios para se introduzir, para introduzir a sua igreja àquela comunidade, que supram as necessidades daquelas pessoas, porque dessa forma elas vão se sentir amadas. Elas não vão se sentir amadas se você chegar com algo que não supra as necessidades dela, que não é uma necessidade daquelas pessoas, porque aquilo não vai fazer diferença na vida delas. Então, perceba quais as carências dessa comunidade e de quais formas você pode ajudar a supri-las. A partir disso, seguimos. A igreja já tem atuado há um bom tempo, mas não está dando muito certo porque nem todo mundo participa porque não se sente preparado. Como fazer com que pessoas se sintam preparadas, mesmo que a gente saiba que não tem essa coisa toda, né? Só pregar a mensagem, mas nós podemos promover um treinamento com as pessoas mais experientes para as pessoas menos experientes da igreja. Então, já matamos dois problemas aí. O como, os detalhes de data, quais os materiais necessários, se você vai convidar uma agência como Nativa, ou se os próprios jovens ou adultos ou setor de missões da sua igreja vai dar esse treinamento, como você vai arrecadar as coisas para a ação social que você vai prestar àquela comunidade. Todos esses detalhes são necessários. Aqui a gente está fazendo um geralzão, mas para que vocês prestem atenção e depois planeje. Então, em relação a isso, de a igreja não se sentir preparada, antes de iniciar a ação, você vai preparar, você vai treinar as pessoas da sua igreja. A última coisa é que tem muitas crianças e os adultos, por outro lado, não têm tanto interesse.
Então, você não vai correr atrás primeiro dos adultos, você vai aproveitar o que você tem. Se as crianças já estão dando atenção, então nós vamos organizar algo que preste mais atenção às crianças, que seja mais voltado para as crianças, para que, a partir do nosso relacionamento com as crianças, a partir da mudança que nós vamos gerar no comportamento daquelas crianças em casa, na vida daquelas crianças, nós possamos nos introduzir aos pais. E, acima de tudo, algo que a gente tem que pensar nessas situações é que, por mais que talvez você faça só uma ação no sábado, ações como essas, de comunidades próximas à igreja, de crianças que demonstram interesse em participar, de ter um grupo fixo da sua igreja disposto àquele serviço, tendem e têm muito potencial para virar ações de longo prazo. Então, eu acho que aqui deu, né? Vamos seguindo. Situação de número 3. Avanço para uma igreja no interior. Avanço é qualquer evangelismo com a necessidade de locomoção e de estadia em outro lugar por mais de um dia, ou até por um dia inteiro, mas algo mais extenso e com necessidade de locomoção. A igreja de Lucas, chamada Jesus é Redentor, se localiza na cidade de Cabeceiras. Há um ano atrás, um casal de missionários foi enviado para realizar a plantação de uma congregação. Recentemente, vocês, membros da igreja, receberam a notícia de que eles têm passado por dificuldades para se relacionar com diferentes pessoas e situações. O que tem impedido o desenvolvimento da igreja? O que tem impedido o desenvolvimento da igreja? Dessa forma, vocês tiveram a ideia de organizar uma viagem no final de semana para ajudá-los de alguma forma. Como irão lidar com essa situação? Com esse desafio? E aí eu fiz um 3.2, que já para abranger outra situação aí, que é, nessa mesma cidade é carnaval. E como de costumes, muitas pessoas da cidade grande viajam para Cabeceiras, onde acontecem grandes festas e movimentadas. Como aproveitar essa situação? Então aqui nada muda, gente. É questão de observar. Quando a gente observa, a gente descobre que foi plantada uma congregação, os casais enfrentam dificuldade para se relacionar, porque existem diferentes grupos de pessoas, e nós, aqui da nossa cidade, podemos viajar para lá para dar algum auxílio a eles. Como? Você vai perguntar as demandas desse casal, vai perguntar quais dificuldades eles têm tido, vai perguntar como vocês podem ajudar. Talvez, mais uma vez, com ação social, talvez com visitas na casa, porque já que eles são só dois, talvez eles precisem de mais pessoas para ir na casa de mais pessoas. Porque é muito mais difícil que as pessoas venham para a igreja. É muito mais fácil que, inicialmente, você vá até elas para que depois elas venham. E em situação de festa, como a gente sempre faz o impacto de carnaval, por exemplo, aqui no interior da nossa cidade, em Caicó, no interior do nosso estado, acontecem grandes festas, festas muito movimentadas. Então, a gente se aproveita dessa situação para pregar. E aí, num contexto de festa, você tem que pensar em métodos de chamar atenção, já que normalmente está muito barulho e as pessoas estão muito dispersas. Ou talvez você instrua o seu grupo de evangelismo a evangelizar aquelas pessoas que estão na festa, mas estão mais afastadas, ou os moradores que normalmente ficam ali perto, ao redor, ou os moradores de rua que também aproveitam essas festas, por exemplo, para catar latinha, ou realmente que eles vivem ali, nesse momento de festa, eles ficam mais desamparados ainda. E é isso, gente. Observar, planejar e depois ir lá e agir. Sempre pensando nos detalhes. Quais os recursos necessários, quais os meios pelos quais eu vou fazer. Em recursos a gente envolve material, pessoa, tudo isso. Então, precisa de um treinamento prévio, precisa de lugar para dormir, precisa ajudar alguém que não tem condições, precisa levantar coisa para a cesta básica, precisa levantar balinhas para as crianças, precisamos conseguir profissionais para ação social, um dentista, um médico, um psicólogo, um assistente social. Tudo isso são coisas que você só vai conseguir saber que você precisa depois de observar bem as necessidades daquela ação específica. O próximo é um retiro. A Igreja de Jesus é Fiel é uma igreja com uma visão missionária bem estabelecida. Porém, após alguns ocorridos, o pastor Henrique percebeu que os jovens estavam com dificuldade de se relacionar e, apesar de grande envolvimento com obras missionárias, havia necessidade de um maior aprofundamento espiritual. Uma das dificuldades que a igreja enfrenta deve-se ao fato de estar localizada próxima a uma comunidade carente e, por isso, possui membros de condições sociais muito diferentes.
Diante disso, como vocês, participantes dessa igreja, ajudarão o pastor Henrique a organizar um retiro para os jovens? Ah, Gabi, mas isso não é uma ação missionária, mas eu faço questão de colocar aqui. Essa foi uma ideia que eu e Carol tivemos quando a gente estava organizando a aula do ano passado. Por quê? Porque existem igrejas que já têm um suporte, já têm toda uma consciência missionária muito bem estabelecida, que não enfrenta dificuldades ao ir e organizar ações missionárias. Porém, às vezes, essas mesmas igrejas enfrentam dificuldades mais internas. E, mais uma vez, a gente sabe que as pessoas conhecerão o amor de Deus através do amor dos discípulos uns aos outros. Então, a gente precisa que o povo de Deus que está fazendo essas ações também viva em harmonia. E em situações onde isso não está acontecendo, talvez algum pastor em alguma igreja precise de apoio para que esses jovens que estão com o coração queimando por missões tenham também o coração queimando por uma igreja harmônica, uma igreja que se ama, uma igreja que serve junto a Jesus, porque a missão de Deus é um propósito comum de toda a igreja que deve ser feito em coletividade. Então, aqui eu destaquei algumas coisas, né? Que a dificuldade é de relação, que existe uma necessidade maior de aprofundamento espiritual, que a igreja é próxima a uma comunidade e tem membros de distintas condições sociais, e por causa disso, esse retiro, quando a gente fosse ajudar ali o pastor, eu coloquei nome de pastor, gente, eu nem lembro. Mas, enfim, quando a gente fosse fazer parte ali daquela organização daquele retiro da Igreja de Jesus é Fiel, a gente teria que pensar nisso. Como eu vou organizar um retiro para que os jovens com condições sociais mais precárias não se sintam desconfortáveis, para que esses mesmos jovens tenham momentos de lazer que talvez nem sempre eles tenham, para que esses jovens consigam se relacionar bem com os outros jovens. Como eu vou fazer um evento que eu consiga englobar todas as características diferentes das pessoas da minha igreja. E, fora isso, pensar em toda a parte logística, né? Onde vai ser, como vai ser, quantos dias vão ser, como eu vou fazer para pagar, para que as pessoas que não têm condições de pagar possam ir. E aí vão surgindo todas as necessidades a partir da observação. E última situação, graças a Deus, está acabando, vocês já devem estar enjoados da minha voz, é a situação de número 7, de número 5, que é uma escola de missões. Uma escola de missões é um evento de duração maior, pelo menos de uma semana, que implica em treinamento intensivo por meio de aulas, oficinas e outras atividades, tendo como objetivo capacitar pessoas para atuarem como missionários. E aí, aqui a gente tem a nossa querida Silvia, que foi para a Escola de Impactos Força 2020 e voltou com o desejo de fazer algo semelhante com a sua igreja, Jesus é Rei, no meio do ano. Mas, por sua vez, esta seria no interior da sua cidade. Para isso, entrou em contato com o líder de missões e já começaram a organizar a escola, visto que precisam ser bem cautelosos para não esquecerem de nada. Com a pouca experiência com a organização, pediram ajuda a outros membros da igreja para estarem à frente do projeto, de acordo com as habilidades de cada um. Vocês são parte da equipe organizacional. Como ajudarão Silvia com tamanha responsabilidade? Então, aqui a gente já vê que eles já começaram bem, né? Eles pegaram os membros da igreja deles, já que eles têm pouca experiência, eles distribuíram, colocaram cada um com uma função que eles se identificam. Então, a gente vai precisar de alguém para organizar a quantidade de comida, para liderar a cozinha, para organizar a equipe da cozinha, as escalas. Então, eles pegaram aquela irmã que está sempre cozinhando nos eventos da igreja. A gente precisa de alguém para organizar a grade de aulas. E aí, para isso, eles pegaram aquele líder de jovens que está sempre lendo, sempre pensando, sempre estudando teologia, que é muito interessado por missões. E aí eles precisam de alguém para organizar o financeiro. E pegaram aquele irmão que faz administração e que adora trabalhar com isso. Então, quando você vai organizar um evento de grande porte, que é o caso de escolas de missões, você tem que ter sempre o cuidado de, ter pessoas disponíveis, porque é uma escola, é um evento de grande porte, então você precisa de muita gente trabalhando para aquilo. E dois, você precisa que essas pessoas se identifiquem com a função que elas vão exercer. É claro que nem sempre você vai ter esse privilégio, e às vezes uma pessoa que não gosta de fazer aquilo vai ter que dar seus pulos e fazer. Mas sempre pensando nessa logística, você não vai colocar uma pessoa que não sabe nada de cozinha para ficar na cozinha, você não vai colocar uma pessoa que
não tem nenhuma experiência, mesmo que mínima, com evangelismo, para organizar a grade de aulas. E por aí em diante. E aí, algo que eu destaquei aqui também é que Silvia foi para uma escola urbana, mas a escola que ela vai organizar com a igreja dela é no interior. Então, Silvia vai ter que pensar em tudo visando o fato de que essa escola vai acontecer voltada para o povo do sertão ou para o povo mais simples do interior, não vai ser para uma cidade grande. E aí, por causa disso, alguns métodos, algumas aulas, algumas coisas não se encaixam e outras se encaixam. Gente, eu fiz um resumo bem grande, mas com esses três pilares, em todas as situações que aparecerem para vocês, vocês com certeza conseguirão desenvolver esses projetos. É claro que existem detalhes bem mais técnicos. Eu poderia colocar aqui, numa escola de missões, você precisa de tantos quilos de comida, tanta quantidade de dias, para cada dia, tantas aulas. Existem detalhes muito pequenos que eu poderia entrar se nós tivéssemos mais umas 4 horas de aula, mas o que eu espero é desenvolver em vocês essa consciência para que vocês consigam saber essas necessidades sem que alguém precise chegar e dizer a vocês. Para que vocês desenvolvam essa sensibilidade de observar e, através das observações, saber as necessidades que vocês têm, através das necessidades, saber quais ações vocês podem realizar e, através das ações que vocês pensaram, projetar tudo o que é necessário para que, no fim, você consiga agir e colocar aquele plano em prática. Então, eu espero no Senhor que essa aula tenha sido muito útil para vocês. Espero que depois dessa aula, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, inclusive organizar uma ação missionária, que vocês façam tudo para a glória de Deus, com excelência, pensando e agindo em prol do reino, em prol da evangelização de pessoas, para que elas saibam. Tem um avião passando, não sei se vai dar para escutar. Para que elas saibam que houveram profetas no meio dela, para que elas ouçam a mensagem, para que a mensagem seja anunciada de forma audível pelo maior número de pessoas da melhor forma possível. Eu espero que essa aula ajude vocês a, depois daqui, com as suas famílias, organizarem as ações que nós vamos desenvolver na próxima semana e que no fim das ações nós tenhamos a consciência de que a bondosa mão do Senhor estava sobre nós e de que nós fizemos a nossa parte não por nós, mas pelo reino, pela glória de Deus, e por antes de tudo, obediência a Ele.